Possivelmente um dos melhores fósseis de dinossauro já encontrados, mas quase ninguém o viu. Hoje, estamos cobrindo a história dos dinossauros duelantes, também conhecidos como os dinossauros duelantes de Montana. É uma história que começou há 67 milhões de anos. Mas vamos começar um pouco mais tarde, numa manhã quente e seca em Montana, junho de 2006. Clayton Phipps se chama de o cowboy dos dinossauros. É fácil entender o porquê quando ele está usando seu chapéu de cowboy Stetson de feltro preto, sua marca registrada. Foi Phipps e sua equipe que partiram para encontrar fósseis em Hell Creek, localizado no condado de Garfield, Montana. Se Hell Creek soa familiar para você, é porque é um dos locais de fósseis mais famosos do mundo. Agora é uma visão de um arenito acinzentado. Mas 67 milhões de anos atrás era uma planície de inundação pantanosa. Esse período é chamado de Cretáceo Tardio. Foi uma época em que os dinossauros dominavam a Terra e répteis voadores como o Pteranodon dominavam os céus. Era um clima muito mais quente do que o que vivenciamos hoje. O nível do mar era alto, com quase nenhuma calota de gelo ou geleiras, e espreitando no mar estavam enormes répteis marinhos como os mosassauros. No primeiro dia de escavação, um dos membros do grupo, Mark Eatman, encontrou uma pelvis entre as colinas. Phipps reconheceu como sendo de um ceratopsiano. Isso significa que pertencia a um dinossauro herbívoro com boca de bico. Provavelmente não é grande coisa, certo? Lembra, nós não estávamos tão animados. Era uma pelvis no chão, no fundo de um cânion, que era realmente remoto e sem estradas para chegar lá. Não tínhamos planos de voltar, mas estou muito feliz por termos voltado. Foi apenas um mês depois que os caçadores de fósseis retornaram ao local junto com os proprietários da terra. Com a permissão dos proprietários, eles começaram a trabalhar, escavando a descoberta com canivetes e pincéis. 2 semanas depois, o corpo do Triceratops orydes foi revelado. Triceratops significa rosto de 3 chifres em latim. Com seus 3 chifres afiados e placa de cabeça espinhosa, este dinossauro herbívoro teria sido uma visão bastante assustadora enquanto pisoteava o oeste da América do Norte. Aqui estão algumas estatísticas-chave que você precisa saber. Alguns espécimes foram encontrados com 30 pés de comprimento. Para dar um pouco de contexto, uma girafa adulta pode crescer até 20 pés de altura. Eles poderiam pesar de 6 a 8 toneladas. Se você precisar disso em quilogramas, são 7.257,48 quilogramas. Eles são conhecidos por suas cabeças massivas, e alguns caçadores de fósseis encontraram crânios com 10 pés de comprimento. Eles geralmente viviam vidas solitárias, e às vezes lutavam entre si. A espécie foi extinta há 66 milhões de anos. Provavelmente, quando um asteroide de 7,5 milhas de largura atingiu a península de Yucatán, no México. Phipps e sua equipe ficaram bastante felizes com essa descoberta. Era um esqueleto bastante completo, mas um dia, quando Phipps estava preparando o fóssil para ser removido, ele encontrou uma garra de 3 dedos pertencente a um carnívoro. 3 meses de escavação se seguiram. Foi tão intenso que Phipps perdeu 15 libras. Eventualmente, a equipe tinha 2 dinossauros que haviam sido maravilhosamente preservados, totalmente articulados e possivelmente com órgãos internos mumificados. Até recentemente, poucos estudos foram feitos sobre o fóssil dos dinossauros duelantes, mas temos uma boa ideia do que o outro dinossauro pode ter sido. Com 22 pés de comprimento, a espécie provavelmente é um T-Rex juvenil. O T-Rex pode ser o dinossauro mais famoso do mundo. Nome completo: Tyrannosaurus Rex, que significa Rei Lagarto Tirano.
Este dinossauro capturou a imaginação das pessoas desde 1902, quando foi descoberto pela primeira vez pelo famoso caçador de fósseis Barnum Brown, em Hell Creek, e por um bom motivo. Aqui estão algumas estatísticas-chave que você precisa saber. O T-Rex tinha um conjunto de 50 a 60 dentes do tamanho de bananas, bastante útil para um carnívoro que poderia arrancar quase 100 kg de carne de suas vítimas infelizes em uma única mordida. Embora o espécime de dinossauro duelante fosse do lado menor, um T-Rex poderia atingir quase 40 pés de comprimento e 20 pés de altura. Alguns cientistas acreditam que este dinossauro poderia correr a velocidades de 20 km por hora. Não é alguém que você gostaria de desafiar para uma corrida. Além de ser uma criatura temível, o T-Rex também era bastante inteligente. Ele tinha um cérebro 2 vezes maior do que o de outros carnívoros. Você deve ter notado que eu mencionei que este dinossauro provavelmente é um T-Rex juvenil. Isso é porque algumas pessoas pensam que pode ser um Nanotyrannus lancensis, uma espécie rara cuja existência ainda está em debate. Significa tirano anão ou pigmeu, basicamente um pequeno tiranossauro. O primeiro crânio foi encontrado em 1942 por um paleontólogo americano, um cientista que se especializa em estudar fósseis chamado David H. Dunkel. Ele não recebeu o nome de Nanotyrannus até 1988, mas o debate ainda continua. Por um lado, os ossos do crânio não estavam fundidos na descoberta de Dunkel, sugerindo que o espécime pode ser um T-Rex juvenil. Por outro lado, ele tinha mais dentes, o que é um ponto para a teoria do Nanotyrannus. Se o Nanotyrannus realmente existiu, ele teria vivido no mesmo clima úmido que o T-Rex no oeste da América do Norte. Para manter a consistência, chamaremos o carnívoro duelante dos dinossauros duelantes de T-Rex. Mas fique atento, pois os estudos continuam sobre esse assunto. Phipps resume tudo. Obviamente, esses dois dinossauros não eram amigos. Então, o que eles estavam fazendo lá juntos? As circunstâncias dessas mortes de dinossauros ainda estão em debate. É considerado improvável que os fósseis tenham aparecido juntos. Foi um caso de acaso? Os dinossauros no mesmo lugar ao mesmo tempo durante suas mortes? Ou isso é uma luta poderosa preservada para sempre? A segunda teoria é certamente emocionante, e algumas evidências do fóssil se inclinam para ela. Primeiramente, dentes foram encontrados na coluna e perto da pelve do Triceratops. E em segundo lugar, o crânio do T-Rex estava dividido como se tivesse sido chutado. Então, talvez um duelo entre T-Rex e Triceratops não seja apenas o enredo de um maravilhosamente excêntrico filme de 1918, O Fantasma da Montanha do Sono. Então, por que quase ninguém viu esse incrível fóssil? Mais uma vez, Phipps nos fornece uma citação que resume a situação. Dinossauros trazem drama. O fóssil nunca foi totalmente extraído, limpo, preparado, estudado ou exposto. Esse processo foi atrasado por uma longa batalha legal sobre a propriedade dos dinossauros duelantes, que foi avaliada entre 7 milhões de dólares e 9 milhões de dólares. Finalmente, em 2020, os amigos do Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte conseguiram comprar os fósseis e doá-los ao Museu da Carolina do Norte. A exposição Dinossauros Duelantes está programada para abrir em 2023, e os visitantes terão a chance de ver os próprios fósseis sendo preparados para exibição pública. Não é apenas uma ótima oportunidade para as pessoas verem este incrível espécime, mas os estudos ajudarão a responder algumas das grandes questões no estudo dos dinossauros. Como o Nanotyrannus existe? Esses dois dinossauros lendários estavam lutando? Ou é este um momento de preservação por acaso? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários.
Obrigado por assistir a este episódio e lembre-se de se inscrever enquanto mergulhamos no maravilhoso mundo dos dinossauros.